Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, vamos retomar aí, né? O nosso curso. Acabei de ver que eu tô com a folha errada aqui. Com a folha da aula passada. Deixa eu pegar a folha dessa aula. 1 minuto. Pronto. Então, essa é a aula de número 17 do nosso curso de catequese, certo? E tem 2 semanas que a gente não se vê, né? Eu falo isso toda aula, imagina agora que já tem 2 semanas que a gente não se vê, que o nosso curso é dividido em 3 partes. Acho que vocês vão já estar repetindo isso sozinhos, tanto que eu falo. A primeira é a gente despertar a fé em Deus e na igreja. A segunda, a doutrina propriamente dita. E a terceira, a prática da vida cristã. A gente está na segunda parte, certo? E aí a gente está falando de um tema muito importante, que é qual? A lei de Deus. Todo mundo lembra, né? Então antes a gente falou bastante sobre o pecado, aí a gente começou a falar da lei de Deus de uma forma objetiva, né? Fazendo um exame de consciência à luz dos 10 mandamentos e dos 5 mandamentos da igreja. Então a gente foi lá, viu, enfim, os pecados, só que, como eu disse, né? A doutrina da igreja é uma coisa extremamente rica, ampla, tem muitas coisas que pra gente entender a gente precisa mergulhar profundamente aí formar nossa mentalidade de um jeito católico, né, que muitas vezes está impregnado de muitas coisas do nosso tempo que são do nosso tempo, que é muito materialista. Não sei se vocês compreendem, materialista no sentido de apegado as pessoas hoje se falam assim, é materialista, pensa que é consumista. Não é isso, gente. Voltado para as realidades desse mundo, entendeu? Voltado para essa vida, que não coloca diante de si a realidade transcendente, aquilo que vem depois, as coisas eternas. Então, quando a gente não olha para as coisas sob a luz da eternidade, fica difícil a gente compreender algumas coisas. A gente já está viciado em pensar como se essa vida aqui fosse, assim, a realização dessa vida aqui, da minha vontade, fosse a coisa mais imprescindível de todas. Então, assim, realmente quando a gente começa a mergulhar na verdade, aprender a doutrina da nossa fé, a gente vê que a gente precisa de viver uma mudança de mentalidade para que a gente consiga encarar as coisas sob a ótica de Deus, sabe? Que vê tudo lá da eternidade e que nos espera na eternidade também. Então, por que eu tô falando isso? Porque aí a gente decidiu pegar e detalhar um pouco mais alguns pontos mais difíceis de entender, ou talvez que sejam mais polêmicos no mundo de hoje. Talvez a gente não tenha dificuldade com muitos desses pontos, mas não saiba dar as razões, não saiba compreender. Então, por isso eu achei importante. Por mais que, óbvio, a gente poderia ficar 1 ano aí só falando sobre a lei de Deus, esmiuçando em cada mandamento. Mas, aí como eu disse, né, a gente precisa terminar o curso antes de novembro, a gente precisa terminar o curso em outubro, mais ou menos. Depois,
muitos já manifestaram interesse, a gente pode continuar tendo aulas, a gente pode aprofundar mais em determinados assuntos, enfim. E a gente segue, mas a gente precisa seguir o conteúdo. Mas, ainda que a gente não vai esmiuçar aí tudo a respeito da lei de Deus, eu acho importante em alguns pontos a gente trabalhar mais profundamente. Não sei se vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco estranha, mas assim, tô um pouco rouca, mas acho que dá pra entender, né? E, enfim, então a gente tá na lei de Deus. A gente já teve 3 aulas sobre a lei de Deus, parte 1, parte 2, parte 3. E hoje a gente vai ter a parte 4. Vocês lembram que na última aula a gente falou... O que a gente falou? A gente relembrou aí os pilares da nossa doutrina, que se eu não entendo que a doutrina, ela tem origem... Que a doutrina perene da igreja tem origem divina, e que é a vontade expressa de Deus, e que há uma verdade que foi revelada por Deus, que a igreja guarda essa verdade, eu não vou conseguir entender nada daí pra frente, né? Aí a gente falou bastante da dignidade da alma humana, falamos do homicídio voluntário, da legítima defesa, falamos da eutanásia e falamos bastante do aborto. E aí agora a gente vai começar desse ponto, né? Eu não terminei de fazer todas as colocações a respeito do aborto, então nós vamos retomar esse ponto no qual a gente parou, que é a questão do aborto. E o que a gente viu, né, na última aula? A gente refletiu bastante sobre isso, lembrando que a gente, apesar de ter trazido aqui elementos morais, elementos da filosofia, do direito, da ciência, da medicina, a gente está falando a partir da doutrina, né? Dos fatos da nossa fé, que a alma é criada no momento da concepção, enfim. Então a gente não focou muito nos elementos aí que a gente poderia utilizar em um debate público, por exemplo, a respeito do aborto, que obviamente a gente não vai usar questões religiosas, não precisa disso. Mas eu achei importante que a gente trouxesse esses elementos para que a gente possa entender também. Eu vou continuar, né, colocando isso aqui. Só reforçando uma coisa. Aqui a gente está tratando muito da dignidade da vida humana, né? Na hora que a gente vai falar de aborto, a gente trata da dignidade da vida humana, porque a gente está falando do ponto de vista daquela vida que é tirada ali, que é a vida do bebê, certo? Do feto, do embrião. Mas falei também do ponto de vista da fé, e só para deixar claro que eu poderia ficar muito tempo falando do ponto de vista da mulher. Até porque eu poderia falar com bastante propriedade por ter trabalhado nisso por muitos anos, atendendo mulheres que queriam abortar. Só que não é o caso aqui. Isso pode ser trazido num outro momento, numa outra aula. Eu só tô deixando isso claro porque às vezes as pessoas podem ver e que a gente está trazendo todas as questões relativas à vida humana, à vida do bebê, e não está falando na questão da mulher. Isso não, eu só tô deixando claro que eu não ignoro essas questões. Elas não é o momento de tratar delas aqui, senão eu vou ficar falando de aborto até o fim do ano. Todas as aulas. Tá, gente? Então, só para vocês saberem, tem todas essas questões, estou à disposição para quem quiser falar disso, mas aqui agora a gente vai focar nisso aqui. Então, a gente viu, né, a partir de tudo que foi colocado, que tirar diretamente uma vida humana inocente sempre vai ser um ato imoral, certo? E independente de questões religiosas, a gente nem precisaria abordar isso aqui. A gente viu também que com o avanço da genética, com o avanço da medicina fetal, falei bastante disso para vocês, ficou bem evidente, né, que é indiscutível que a vida, que no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, começa uma vida humana. Ponto. Ninguém tem dúvidas disso. Seria irracional falar algo contra isso. E as pessoas que são a favor do aborto, seja em qual circunstância for, elas têm muita consciência disso. Então, elas não... Enfim, só em debate de botequim que as pessoas ficam falando que aglomerado de células
e discutindo isso contra, Deus, esse nível de argumento, certo? Agora, num debate sério, ninguém está questionando que ali, no momento da concepção, existe uma vida humana, porque que existe uma vida, existe, é óbvio, né? Agora, então, o debate público a respeito do aborto, ele não gira em torno de se tratar ou não de uma vida humana, não é isso que é questionado, certo? Ele gira em torno de quando é que essa vida humana passa a ter direitos de pessoa. Eu trouxe isso para vocês na última aula. Então, que é uma vida humana desde a da concepção é evidente. A discussão é, essa vida humana tem direito de pessoa? Em que circunstância? A partir de quando? Inclusive, algo que está muito em voga aí, que é a DPF 442, não sei se vocês já pegaram para ler o conteúdo da DPF. Porque toda vez que tem um PL, uma proposta de qualquer coisa assim, que fica mó falazaiada, brigaiada, um xingando o outro, brigando, aí você pode perguntar para qualquer um dos dois lados: você leu? Não, só não leu. Ela tá repetindo aquilo que as pessoas que são referência para ela estão dizendo. Tô dizendo que a gente tem que se aprofundar em tudo, não. Mas assim, eu sugiro que a gente pegue esse hábito aí de tomar cuidado com as posições. Ou assim, ninguém é obrigado a ficar se posicionando sobre tudo também, tá? Mas enfim. Leiam a DPF 442, porque ela discute exatamente isso. Ela quer que o aborto seja legal a partir dos 3 meses. E os argumentos, eles estão pautados em cima dessa questão. De que é uma discussão em torno de aquele feto passar a ter direito de pessoa a partir do 3º mês, enfim. Então, eu quero fazer uma reflexão aqui agora sobre isso, apenas uma reflexão. De quê? Né? De qual poderia ser, então, um marco utilizado para eu considerar como o início da existência de uma pessoa. Então, vamos fazer algumas reflexões a respeito disso. Já que a discussão gira em torno de quando que passa a existir uma pessoa ali. É na concepção? É no 3º mês? É no 7º mês? É quando nasce? É quando respira? Quando que começa... O que acontece? Qual que é o marco assim? Não, aqui não era pessoa, aqui é pessoa. Aqui não tinha direito, aqui tem direito. Propor algumas reflexões nesse sentido. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Bom, primeiro ponto que eu quero que vocês reflitam a respeito um argumento que é muito utilizado. Quando que o feto começa a sentir dor? Não sei se vocês já ouviram isso. Então, existe um debate público aí sobre dentro da medicina. Quando que o feto começa a sentir dor? Então, até um tempo atrás, existia uma espécie de consenso aí no meio médico de que começava a sentir dor a partir de 24 semanas, algo assim, de gestação, certo? Então, as pessoas ficam assim, então, antes de 24 semanas não tem problema abortar. Enfim. Aí, recentemente, um pesquisador britânico, o Stuart Derbyshire, ele é especialista em dor, certo? Então, ele estuda isso. E, inclusive, ele já atuou como consultor pró-escolha, ou seja, pró-aborto, da Planned Parenthood. Não sei se vocês sabem o que é a Planned Parenthood, se já ouviram falar. Que é a maior instituição aí internacional pró-aborto do mundo. Enfim, é um outro assunto muito amplo também. Se tem um nome aí no cenário mundial que remete a aborto, é a Planned Parenthood. Esse cara, esse pesquisador, já foi consultor de lá. E ele mesmo publicou um artigo numa revista científica, Journal of Medical Ethics, o jornal de éticas médicas. Ele publicou um artigo apontando evidências de que com 13 semanas o feto já sente dor. Esse cara, a partir dos estudos dele. Aí o que acontece? Aí ele começou a sugerir analgesia fetal pro aborto, ou seja, que o feto recebesse um analgésico no momento do aborto. Inclusive, começou uma discussão lá, umas propostas de que não, que a mãe deveria ser informada de que ele sente dor
E sempre que ela for fazer um aborto e tudo. Aí ficou mó brigaiada, ele foi atacado e tudo. Mas por que eu tô trazendo isso aqui? É apenas pra fazer esse tipo de reflexão. Não se sabe ao certo quando o feto começa a sentir dor. Agora, já existem evidências de que com 13 semanas ele já sente dor. Não sei se vocês têm consciência que 13 semanas são 3 meses de gestação, tá? Aí, beleza. Mas aí eu vou trazer uma outra questão pra gente pensar. Existe uma doença que é a analgesia congênita. Que doença é essa? É uma doença em que a pessoa não sente dor. A pessoa, a adulta, eu ou você. Uma doença rara em que o indivíduo não sente dor física. E aí eu pergunto, essa pessoa não é humana? Ela não tem direitos de pessoa? Tipo assim, parece meio doido o que eu tô falando, mas assim, por que sentir ou não dor deveria ser um critério para a pessoa ser pessoa ou não? E ter direitos de pessoa ou não? Não me parece, assim, racional definir se uma pessoa tem direitos à vida ou não, porque ela sente dor ou não, certo? Então, assim, não acho que isso é um critério absoluto para você poder tentar achar esse marco. Não sei se vocês estão entendendo. Quando as pessoas começam a discutir a respeito do aborto, elas começam a procurar um marco que não seja a concepção. Ou seja, um marco posterior à concepção para dizer se aquela vida humana tem valor ou não, tá? Vou colocar aqui uma outra questão, outro ponto, por exemplo, que às vezes é levantado em discussão. Ter todos os órgãos formados. Então, se tem todos os órgãos formados, é considerado pessoa. Não sei se vocês sabem, mas com 12 semanas, certo? Pouco menos de 3 meses, o feto tem todos os órgãos formados. A única exceção é o cérebro, que ainda continua se desenvolvendo ao longo dos outros meses, apesar de já estar ali atuando, mas ele continua se desenvolvendo ainda mais, o cérebro e a medula. O resto tá tudo pronto, tudo pronto. Ou seja, tava até aqui agora meu bebezinho, eu tenho um mini fetinho, uma miniatura. É pequenininho assim, ó, desse tamanho assim. De 12 semanas. Ele tá completamente formado, é um bebezinho. Ele só precisa crescer e se desenvolver. Eu acho importante falar isso porque como eu falei, eu fiz atendimento a mulheres que tinham uma gravidez indesejada e queriam abortar. E a grande maioria das mulheres não tem a menor ideia de que com 12 semanas o bebê tá completamente formado. Batendo lá os bracinhos, coraçãozinho e tudo, tá? Bom, então tá. Agora, aí eu pergunto assim, poxa, existem pessoas adultas que têm algum tipo de má formação cerebral, enfim, que elas não têm um cérebro plenamente desenvolvido como uma pessoa normal, digamos assim, como nós. Tem pessoas que têm vários tipos de deficiência em outros órgãos. Tem pessoas que não têm braço, perna, ou enfim. Inclusive, não sei se vocês já se interessaram, porque eu me interesso muito por essas coisas, mas pelos casos de gêmeos siameses. Tem casos interessantíssimos, assim, inacreditáveis de pessoas que compartilham órgãos, sabe? Tem duas irmãs que parece que elas têm duas cabeças, ou que é uma pessoa de duas cabeças, assim. São duas irmãs que compartilham boa parte dos órgãos, enfim. E essas pessoas, elas deixam de ser pessoas por causa dessa, enfim, dessa má formação ou de não ter a formação completa. Enfim, aí entra outra questão também, ter consciência. Porque o feto, ele não tem consciência da existência dele. O bebê na barriga da mãe não tem consciência. Mas um bebê recém-nascido e uma criança de 1 ano também não tem consciência de que é uma pessoa, sabe? Uma pessoa com deficiência mental grave não tem essa consciência. Uma pessoa em coma, você quando tá dormindo, não tem consciência de que você é uma pessoa, mas você continua sendo uma pessoa. Não sei, um idoso que às vezes esteja numa situação assim, muito avançada de algum quadro que a velhice traz, enfim, com a perda de consciência. Por que eu tô trazendo essas questões? Questão de não estar totalmente formado, questão de sentir ou não dor, de ter consciência ou não.
Porque isso me soa, assim, tanto quanto irracional, para você querer encontrar um marco para dizer que a partir dali é pessoa ou não é pessoa, tem direito ou não tem direito, entende? Ah, então é só quando nasce. Tem uma foto muito famosa de uma feminista, assim, num protesto, uma foto, assim, chocante, que ela tá com um barrigão, assim, não sei se você já viu essa foto, e ela tá com um bebê, o outro filho dela na mão. Não lembro a palavra, mas tá escrito tipo assim, não lembro se ela usa pessoa ou bebê ou criança, mas na camisa do filho dela que tá no braço, tá escrito assim, é um bebê ou é uma pessoa. E na barriga dela tá escrito, não é ainda uma pessoa. Ou seja, é tipo assim, né? Você entra debaixo da mesa, você não é uma pessoa. Você sai debaixo da mesa, você é uma pessoa. Se tem uma coisa te cobrindo, você ainda não é uma pessoa. Mas se você tá à luz do dia, você é uma pessoa. Enfim. Por que eu tô falando isso? Porque é um fato que não há um marco depois da fecundação. Não existe um momento ali em que haja uma mudança substancial naquele ser. Em que você possa dizer, aqui começa uma vida. Então, assim, o desenvolvimento da vida humana que surge ali no momento da fecundação é um processo contínuo, certo? É um processo contínuo da fecundação até a morte, ok? Então, naquele momento ali que a gente viu que o material genético se mistura e tudo, e surge um novo ser com todas as características do que ele vai ser quando adulto. Aquele ser que se iniciou ali, ele já é um adulto em potencial. É uma criança em potencial, certo? Assim como um dia nós seremos idosos, nós continuaremos sendo humanos, certo? Enquanto a gente dorme, a gente continua sendo humano. Se eu sofrer um acidente e entrar em coma, eu vou continuar sendo humana. Enfim, todo mundo, você, um dia fomos bebês, um dia fomos crianças, um dia fomos recém-nascidos, um dia você foi um feto e um dia você foi um embrião. Em todos esses momentos você foi humano, certo? Você não foi uma tartaruga em nenhuma dessas fases da sua vida. E você continuará sendo humano até o dia que você morrer. Então, assim, tendo feito essas reflexões, a partir disso daí, pra gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente conclui lembrando que a gente está falando do ponto de vista de Deus, certo? Ou seja, recordando o valor intrínseco ali da vida humana. Recordando que quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale a minha vida e a sua? Vale o sangue de Deus. A gente já falou isso quando a gente falou a respeito da redenção, certo? E então não existem ponderações a esse respeito, ok? Sob a ótica da nossa fé. No momento da concepção, surge um novo ser, materialmente falando e espiritualmente falando. Ali está definido tudo que aquela pessoa vai ser quando ela for adulta. E ali é criada a alma humana. Isso é algo indiscutível, certo? Não é uma coisa negociável a respeito da verdade. Beleza, então tendo colocado tudo isso daí, lembrando também das coisas que a gente falou na aula anterior, vamos passar para alguns pontos aqui na frente. O próximo ponto que eu vou falar, que também tá lá no exame de consciência. Patrícia, tô conseguindo ler. Penso que se alguém pegar um... Pera aí, cadê? Ah, tá aqui. Se alguém pegar um ninho de uma galinha com ovos já competidos e destruir até a seleção, que a pessoa fique presa. É complicado. Então, vou falar de um outro ponto que tá lá no exame de consciência também, que é a questão da fertilização in vitro. Eu não sei se todos sabem o que é fertilização in vitro, mas é mais ou menos o que o nome diz, é a fertilização no vidro, tipo, em laboratório. Ou seja, é quando ocorre, por meio de procedimentos laboratoriais, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório, fora do útero da mulher, certo? Ou seja, é colhido o material do homem e da mulher,
os espermatozoides e os óvulos. Esses vários óvulos são fecundados em laboratório, ok? A partir do momento que cada óvulo foi fecundado, cada um desses óvulos é um novo ser humano. É criada uma alma ali, inclusive. E aí, no procedimento da fertilização in vitro, esses óvulos são fecundados, geram embriões. Esses embriões são cultivados e selecionados em laboratório. Ou seja, você seleciona qual que é melhor, qual que é mais saudável, certo? Seleciona e implanta no útero da mulher, para ver os que vão sobreviver. Deixa os outros lá congeladinhos, porque se aqueles lá não pegar, vai com outros, tenta com outros. Aí, bom, não tô vendo nada, é tão microscópico, eu não estou vendo. Mas o que existe ali são embriões humanos. Isso é inegável, certo? E isso é evidente. Embriões humanos, óvulos fecundados por espermatozoides, no momento da fecundação, deixam de ser óvulo e espermatozoide e se tornam um novo ser. Certo? Que começa a se multiplicar as suas células ali. E aí, o que acontece? Ou seja, você seleciona, né, um procedimento, sim, tanto quanto eugênico, e mantém aqueles embriões lá. Aí implanta no útero da mulher. E o que você faz com os embriões que não foram implantados no útero da mulher depois que ela engravidou? O que você faz com esses embriões? Você descarta esses embriões, certo? Como material genético. Aquilo ali são seres vivos. Cada um daqueles embriões ali contém um ser único. Tanto visivelmente, porque está definido ali tudo que ele vai ser quando ele terminar de se desenvolver, enfim, quanto uma alma humana. Então, assim, eu não vou nem entrar tanto em detalhes aí para não ficar muito parado nisso. Mas, ou seja, por que é imoral? São dois motivos porque a fertilização in vitro é considerada imoral na nossa fé. Primeiro, por causa da morte dos embriões que não são usados, certo? E segundo, e aí esse segundo ponto, eu não vou entrar em detalhes nele aqui. Toda hora eu faço isso pra vocês, é porque assim, é tudo como peças de um quebra-cabeça. Quando chegarem no fim do curso, vocês vão ver que tudo vai estar amarradinho e vai se juntar. Por quê? Porque existe uma outra questão, outro motivo da imoralidade da fertilização in vitro, além da morte dos embriões que não são usados. E esse outro motivo é a dissociação do caráter unitivo e reprodutivo do ato sexual, da união do casal. E aí a gente vai entender melhor isso quando a gente vai falando de matrimônio, certo? Porque o amor planejado por Deus entre duas pessoas para ser vivido dentro de um matrimônio, ele é algo tão sagrado que foi elevado à categoria de sacramento, certo? E que ele requer algumas disposições ali entre os dois. Então, o matrimônio, o ato sexual no matrimônio, ele tem duas dimensões. A unitiva, de unir o casal da forma mais profunda em que duas pessoas podem se unir, quando isso é feito da forma correta. E a dimensão reprodutiva, que não acontecerá sempre, mas deve estar presente aquela abertura ali, certo? Na fertilização in vitro, não está presente a dimensão unitiva daquilo ali, da forma como Deus desejou que fosse a união entre homem e mulher. Aí a gente tem o drama dos casais que não conseguem ter filhos. Eu vou falar disso daqui no final da aula, porque eu vou tentar finalizar incluindo vários dramas que a gente tem dificuldade de entender, ok? Agora eu vou falar sobre uma outra questão muito complicada também, muito difícil de entender, muito importante, que são os que a gente ouve dizer chamados métodos contraceptivos abortivos. E vamos entender o porquê são considerados assim. Para isso, então, a gente tem que primeiro entender o seguinte, o problema dos conceitos. E eu vou falar disso daqui, guardem isso pra frente, guardem isso pro resto da vida e para quando vocês tiverem que raciocinar sobre uma coisa. Hoje, a gente vive um problema da
completa manipulação da linguagem. Então, existem vários debates, as pessoas ficam presas em raciocínios sem sentido, simplesmente porque elas se apegam a palavras e elas não param para pensar no conceito daquelas palavras. Tá, tal coisa, mas o que você entende por essa coisa? Qual é a definição? Porque se eu pego uma palavra e eu mudo a definição dela, o conceito, aí e eu tô discutindo, duas pessoas estão discutindo por causa dessa palavra, certo? É tipo a Torre de Babel, as pessoas estão falando de coisas diferentes. Ou elas estão usando de alguma desonestidade intelectual para distorcer as coisas. Estou falando isso por quê? Por causa dessa questão da gravidez, né? Aí vamos entrar, porque assim, até os termos do que é aborto, o que é gravidez, começaram a ser mudados, ok? Então se você for ver aí, método anticoncepcional é abortivo, vocês vão ver os médicos falando, alguns, né? Não, isso é um absurdo, é óbvio que não é abortivo, não sei o quê, porque... Enfim. Aí, só que para entender essa discussão, eu preciso entender o que é gravidez. Quando que começa a gravidez, certo? Então, quando você acha que começa a gravidez? Quando você entende que começa a gravidez? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas a fecundação do óvulo pelo espermatozoide acontece na tuba uterina, certo? Ela acontece na tuba uterina, ou seja, aí o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e ele vai andando lá pro útero. Aí ele chega no útero e ele tem que se fixar na parede do útero para que ele continue se desenvolvendo. Naquele momento da fecundação ele já está se desenvolvendo, se multiplicando ali, ele vai, anda, gruda lá na parede do útero e continua o desenvolvimento da gravidez. Se por um acaso o bebezinho não conseguir se fixar na parede do útero, vai acontecer um aborto espontâneo. A gravidez não vai para frente, certo? Então, quando que a gravidez começa? A gravidez começa, eu estou definindo aqui que a gravidez começa quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, beleza? Mas começaram a considerar que a gravidez começa quando o óvulo fecundado, ou seja, o zigoto, ou seja, o novo ser, se fixa na parede do útero. Vocês entendem que é só uma questão de definição? O zigoto já existe ali, só que ele tem que andar e se fixar na parede do útero, ok? Se eu impedir esse zigoto de se fixar na parede do útero, ele vai morrer. Mas ele existiu. Entende? Então, assim, se eu entendo que quando acontece a fecundação existe um novo ser, qualquer coisa que eu fizer que tire a vida desse novo ser, mesmo que seja antes dele se fixar na parede do útero, eu chamo de aborto. Entenderam? Só que o conceito de aborto foi mudado para quando você interrompe a gravidez depois que o zigoto se fixou na parede do útero. Eu não sei se vocês compreendem que não faz diferença se ele está fixado ou não, do ponto de vista do novo ser. Ele já existe ali, certo? Uma questão de linguagem. Inclusive, ainda mais se eu estiver falando de que... sob a ótica de que existe uma alma ali no momento da fecundação. Mesmo que ele ainda não esteja implantado na parede do útero, tá? Então, isso é muito importante pra gente entender. Quando alguém falar que absurdo falar que o anticoncepcional ou que o DIU é abortivo, ele não é abortivo. Não. Então vamos entender por que ele é abortivo. E por que milhares de médicos que não são desonestos intelectualmente sabem disso e afirmam isso, não ficam tentando esconder as coisas, ok? Olha só, então vamos lá. Pílula do dia seguinte. O que a pílula do dia seguinte faz? Ela, após a suposta fecundação, ela impede que a gravidez continue. Como que ela não vai ser abortiva? Se já aconteceu uma fecundação ali.
Aliás, se não necessariamente aconteceu, né? Mas o intuito dela é, caso tenha acontecido, eu vou impedir que essa gravidez vá pra frente. Então, não tem o que discutir que a pílula do dia seguinte, ela é abortiva. Ela pode matar o bebê que já, depois da fecundação. DIU. Por que o DIU é abortivo? O DIU, bom, primeiro, existem o DIU hormonal, né? Mas as pessoas falam, o DIU não hormonal, ele não é abortivo, porque ele simplesmente impede que aconteça a fecundação. Não é verdade. Por quê? Porque o DIU, ele é espermicida, ou seja, ele mata ali o material do esperma justamente para evitar que aconteça a fecundação. Só que isso não é totalmente eficaz. Então, além disso, o que ele faz? Ele provoca alterações endometriais. O que é o endométrio? É a parede do útero da mulher. Que essas alterações, elas comprometem a anidação. Ou seja, lembra que eu falei lá que o bebezinho, que a fecundação ocorre na tuba uterina, o zigoto vai andando e se fixa na parede do útero. Então, a parede do útero, que é o endométrio, se eu tiver algum dispositivo que ele comprometa a parede do útero, o que vai acontecer? O zigoto não vai conseguir se fixar ali. Ok? Então, o DIU, mesmo o DIU não hormonal, ele causa essas alterações no endométrio. Então, pode sim acontecer a fecundação, porque a função espermicida dele não é 100%, e pode acontecer ali que após a fecundação o zigoto não consiga se fixar na parede do útero, ou seja, não ocorra anidação, e aconteça um microaborto ali, ok? Anticoncepcionais hormonais, o comum, né, que a gente toma, a pílulazinha que a gente toma todo dia, anticoncepcional hormonal. Qual que é a função do anticoncepcional? Evitar a ovulação. Para quê? Para que não haja fecundação. Ok, mas ele é totalmente eficaz em evitar a fecundação? Não. E aí ele tem um outro, a maior parte dos anticoncepcionais são os que a gente chama de anticoncepcionais combinados. Ou seja, eles têm dois mecanismos. Quando ele não consegue impedir a ovulação, caso haja a fecundação, ele impede a anidação, que é a fixação do zigoto no útero, ok? E aí tem uma longa história nisso aí, que se a gente for pesquisar, a gente vai ver que quando os anticoncepcionais surgiram, ele tinha uma carga hormonal muito alta que causava muitos efeitos colaterais na mulher. Se hoje já causa, que isso é um outro assunto também, uma série de problemas, imagina antes que essa carga hormonal era altíssima. Então, com essa carga hormonal altíssima, o que acontecia? Para poder impedir mesmo a ovulação. Só que tinha essa série de problemas. Então, teve que se diminuir essa carga hormonal, mas aí aumenta, tem ali a chance de acontecer a ovulação. Então, ele tem um outro mecanismo para caso aconteça a ovulação, não acontecer a anidação. Então, pode acontecer a fecundação e não acontecer a anidação. Naquele momento que aconteceu a fecundação, surgiu um novo ser que não conseguiu se fixar lá no útero e a gravidez não vai dar prosseguimento e ele vai morrer, certo? Aí surgiu uma alma ali, uma alma humana foi criada ali no momento da fecundação. É isso que eu quero que fique claro para vocês. O que vocês têm que ter em mente? Fecundação. Ocorreu a fecundação? Tem um novo ser ali. Uma nova alma é criada ali. Mas mesmo que um ateu sincero, que nem acredita que uma nova alma foi criada ali, que honesto intelectualmente, que analise essa questão da moral até as últimas consequências, ele consegue enxergar claramente isso, por conta de tudo que a gente falou aqui para trás, que não existe esse marco aí, desde a fecundação até o nascimento, onde ocorra uma mudança substancial e passe aquilo ali ser uma pessoa. Então, por que eu quis dar essas explicações aqui? Para vocês entenderem por que o anticoncepcional, a gente fala que ele é abortivo, e aí fica essa briga, não, isso é coisa de fundamentalista, porque não é abortivo, porque não tem gravidez. Mas existe em todos esses métodos concepcionais que eu falei, eles tentam evitar a
fecundação, mas eles não garantem que ela seja evitada. E caso ela aconteça, eles têm um mecanismo para impedir que essa gravidez prossiga, ou seja, que ocorra anidação. Então eu preciso entender que ali eu estou colocando uma possibilidade, uma porcentagem de possibilidade de que haja fecundação e haja esses microabortos, certo? Então, espero que tenha ficado claro a razão pela qual esses métodos contraceptivos são abortivos, no sentido de que eles impedem o prosseguimento da gestação após a fecundação, ok? Inclusive, vou recomendar que vocês vejam um vídeo do Padre Paulo Ricardo excelente falando sobre isso, chama Abortos Ocultos. Eu até mando para vocês, em que ele explica muitas coisas disso daí. E aí, o que acontece? A grande parte das mulheres, sobretudo da geração anterior à minha mãe, minha X e tudo, não tinham a menor ideia disso, certo? As pessoas não tinham essas informações. Então, elas tinham ali uma ignorância a esse respeito que, enfim, simplesmente não sabiam. Então, assim, às vezes a pessoa, eu usei o anticoncepcional a vida inteira, que nem minha X e tudo. Gente, o que aconteceu no passado tá nas mãos de Deus aí, sabe? O que importa é a partir do momento que eu compreendo as coisas, eu faço uma adesão à verdade. Eu não fico apegado, sabe? Eu não fico apegado às minhas próprias ideias ou talvez a forma como eu vivi por muitos anos, porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer o que acontece ali, de ver diante dos meus olhos um fato que está sendo colocado, certo? Então, eu tenho que me perguntar o quê? Bom, eu acredito que Deus cria uma alma no momento da fecundação? Ou então, independente disso, eu acredito que a vida humana tem valor por si? Ou eu acho que a vida humana pode ser banalizada em alguma circunstância? Essa é a questão, ok? Independente de, considerando ou não, a questão da religião. Beleza? E aí, um outro ponto aí que... Vou pegar aqui o catecismo, vou ler umas coisas pra vocês. O ponto dos... beleza, então tá. E os métodos contraceptivos não abortivos? Porque existem, né? Quais são? A camisinha, o onanismo, não sei se todo mundo já ouviu essa palavra, mas mais conhecido como coito interrompido. A tabelinha, certo? A tabelinha ela tem até um grau de eficácia elevado. Não lembro qual que é, mas é acima de 80%. Assim, a maior parte das mulheres tem um ciclo menstrual regular, então dá pra fazer isso. Mas, independente da tabelinha, existem outros métodos. Por exemplo, o método Billings, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é um método que traz elementos de conhecimentos muito antigos que as mulheres têm a respeito do próprio corpo, de saber quando tá ovulando. Tem até um livro aqui, ele chama Método Billings porque ele foi... Cadê? Aqui. Se eu não me engano, foi desenvolvido por um casal de médicos. Isso. Esse livro aqui sobre o Método Billings, muito interessante. E tem, tá. E qual que é o grau de eficácia do Método Billings quando ele é praticado corretamente? 99%, tá? Tanto é que tem, não sei, olha só, tem várias feministas acordando pro fato de que os anticoncepcionais são uma opressão para as mulheres, pelos vários problemas de saúde, e estão buscando métodos naturais. É muito engraçado, tem várias feministas aí estudando métodos Billings e tudo. Eu já vi grupos disso. Tem o método Creighton, que eu acho ainda mais interessante que o método Billings. É um método também que muito legal, que lá nos Estados Unidos tem centro de formação dos médicos nesse método, tem a napromedicina, enfim, que trata de várias questões de saúde da mulher a partir desse conhecimento do ciclo, além de ser utilizado como método de controle de natalidade. E
Inclusive em Juiz de Fora a gente tem um excelente médico, Dr. Henrique, que é professor da UFJF, é um médico ginecologista, é católico e é especialista no método Creighton, método Creighton, certo? Enfim. Tem um outro também chamado abstinência. Quando as pessoas não têm relações sexuais, elas não engravidam. E, enfim, por que eu estou falando isso? Porque, apesar de eu estar citando que existem métodos contraceptivos não abortivos, óbvio que eles são... Aliás, óbvio que os abortivos são muito piores. Mas isso não significa que os métodos contraceptivos não abortivos sejam bons em si. Vamos entender por quê. Agora estou falando do ponto de vista da moral católica, da nossa doutrina, certo? Então vamos entender. Primeiro, a camisinha e o coito interrompido. Por que eles são imorais? Porque eles suprimem o caráter unitivo do ato sexual, que é o que eu estava falando lá da fertilização in vitro, certo? E porque é um ato que deve ser praticado somente dentro do sacramento do matrimônio, ok? E essas dimensões unitiva e procriativa, a gente vai falar delas mais detalhadamente, tenham paciência, quando a gente estiver falando do sacramento do matrimônio. A Dani tá perguntando se é assim que escreve, eu acho que não, mas eu não sei. Eu vou procurar e mando pra vocês como que escreve, tá? Entenderam, gente? Vocês podem ter paciência comigo, por favor? Obrigada. E entender que a gente vai ver essas coisas com mais detalhes lá no sacramento do matrimônio. Então, assim, eu só peço uma coisa. Mesmo que vocês estejam com minhocas na cabeça ou não estejam conhecendo entendendo algumas coisas, ou que esteja sendo talvez um pouco chocante por causa do que a gente acreditou sempre, fica no curso até o final. Espera todas as peças do quebra-cabeça. E aí, enfim, vai ruminando, rezando, tentando entender, tirando as dúvidas. Tô sempre à disposição, ok? Beleza, então, entenderam por que o onanismo e a camisinha são imorais. Porque eles não levam em consideração a dimensão unitiva do ato sexual dentro do matrimônio. Então, não são lícitos, ok? Então, vamos lá. Quais são os métodos de regulação de natalidade lícitos? Então existem métodos lícitos? Existem, mas a gente tem que entender em que condições. Porque aí a gente precisa entender o que é a abertura à vida, que é algo que é parte da nossa fé. Que nas últimas décadas aí parece que as pessoas tiveram um apagão, assim, ficaram... Parece que os católicos ficaram, sei lá, 50 anos dormindo debaixo de uma pedra, aí agora as pessoas estão acordando de novo e lembrando do que é a verdade, certo? Mas, então quais são esses métodos contraceptivos que não são intrinsecamente maus? Ou seja, eles não são maus em si mesmos. A tabelinha, o método Billings, eu falei, o método Creighton e a abstinência. Eles são lícitos, moralmente, dentro dessas condições que eu falei, que não contrariam a abertura à vida. Aí eu vou ver aqui, vou ler para vocês no Catecismo da Igreja Católica, ok? Número 2366. E ver também de que forma que a Igreja coloca isso, certo? A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto a realização, da qual é fruto e realização, certo? Ou seja, o filho é fruto e realização dessa doação mútua que acontece no matrimônio. Então, a igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador, certo? E aí,
a gente lê aqui no 2368, ó. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação dos nascimentos. É aqui que a gente vai entrar. Ah, então se o ato sexual tem que permanecer aberto à vida, como que isso se encaixa com a regulação, com os métodos que a gente está falando aí que podem regular o nascimento? Bom, ó, por razões, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é a posição oficial da igreja, da doutrina da igreja, portanto, a vontade expressa de Deus em relação aos filhos, à abertura à vida, ao matrimônio, enfim, ao ato sexual. Ó. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos, ou seja, dar um espaço entre um e outro. Por razões justas, cabe-lhes verificar que o seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. A moralidade da maneira de agir quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos, tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios estes que respeitem o sentido integral da doação mútua e da procriação humana no contexto do verdadeiro amor. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro ele falou que, por razões justas, se pode espaçar o nascimento dos filhos, mas que essas razões, elas devem ser avaliadas segundo critérios objetivos, que não partam de uma ação egoísta. Então, tipo assim, não, é porque eu queria viajar para Dubai, e aí se eu tiver mais um filho agora, vai atrapalhar meus planos. Então, também, assim, é muito caro, porque ele tem que fazer curso de inglês, natação, judô, karatê. Então, isso não é um motivo justo, entende? Então, existem motivos justos. E a pessoa tem que saber avaliar. Existem motivos de doença, seja física, seja psicológica. Existem motivos, às vezes, financeiros verdadeiros, certo? Não é de porque não vou poder ter todo o luxo que eu quero, não. Enfim, existem aí. Existem os motivos que um bom sacerdote saberá orientar. Mas, ou seja, a gravidez pode ser espaçada em situações por motivos justos. Agora, esses métodos contraceptivos, esses métodos de regulação da natalidade, né, muito eficazes, o método Creighton, o método Vinis, eles não servem como, já inventaram até um apelido, camisinha católica. Não é isso, certo? Então, aí, que tá, vamos lá. Aí vocês podem pensar o seguinte, isso aqui é muito importante a gente entender, que é um fator histórico, cultural, pra gente entender. Algumas coisas estão enfiadas na nossa cabeça. Olha só, esses métodos, vocês por acaso ainda creem nessa história que as pessoas falam, assim, da libertação das mulheres depois da Revolução Sexual? Porque o anticoncepcional foi inventado. Então, no momento em que foi inventado o anticoncepcional, a mulher ela se tornou livre. Porque antes ela era escrava do casamento. Por quê? Porque ela não tinha como regular os nascimentos. Então, ela tinha 10 filhos. Não podia trabalhar, era totalmente dependente do marido. Aí, de repente, inventaram os anticoncepcionais e as mulheres passaram a ter 2, 1 ou nenhum filho. E se essa história ainda tá na cabeça de vocês, ou esteve em algum momento, a gente precisa de parar e refletir um pouquinho. Vocês acham que as mulheres tinham 10... Vocês acham mesmo que as mulheres tinham vários filhos porque elas não sabiam como não ter? Vocês realmente já pensaram nisso? Para pra pensar. Vocês acham que as mulheres nunca souberam como fazer para não engravidar? Existem tantos métodos. O próprio coito interrompido, tipo, milenar. E tem um alto grau de eficácia, assim, se você for parar pra pensar. Outra coisa, essas questões do método Billings,
todo esse conhecimento do corpo, do momento da ovulação, essa sabedoria é milenar. Inclusive, tem vários registros nas tribos antigas africanas das mulheres conhecerem essas questões sobre o próprio corpo. Então, assim, é muito fácil, só pra você ter um pouquinho de boa vontade, da gente enxergar, historicamente, que se uma mulher, sei lá, menos de um século atrás, tinha 10 filhos, a minha avó, a Patrícia falou que a avó dela teve 16 filhos, e sempre soube das coisas. A minha avó teve 10, a minha bisavó engravidou 22 vezes. Não é porque elas eram retardadas, assim, no sentido de não... Nossa, como é que eu faço pra não engravidar? Não faço nem ideia. Não é isso, gente. É toda uma questão cultural, entendeu? Então, assim, as mulheres não passaram a ter 2 ou 1 filho, não é porque o anticoncepcional foi inventado. Isso é toda uma questão cultural, de uma agenda que foi planejada minuciosamente nas últimas décadas para mudar a mentalidade das pessoas. Isso daí não é teoria da conspiração, não. Porque se você for lá nas atas das reuniões dessas organizações internacionais que fizeram esse planejamento do controle de natalidade no mundo, nas últimas décadas, porque eles achavam que a comida do mundo ia acabar, o que já foi desmentido, vocês vão ver que eles tinham todo o seu planejamento de ir entrando culturalmente nos países e mudando essa mentalidade. Foram usando vários mecanismos aí para mudar a ideia das pessoas a respeito da família. E aí entra um monte de movimentos aí, enfim. Então, eu só quero deixar claro que se as nossas famílias têm 2 filhos, 1 filho, não é porque o anticoncepcional foi inventado, certo? Se a mulher muitas vezes não está à frente do lar, ela é igual tá da mesma forma que o homem no mercado de trabalho e não tem ninguém à frente do lar. Os lares não existem. As crianças são jogadas na escola, enfim. Se é isso que acontece, não é por causa do anticoncepcional. É por uma mudança de mentalidade. Do valor da família, do papel da mulher, certo? Do valor dos filhos, da educação, de tudo isso. Ok? Então, deixar claro isso, que essa redução brusca de natalidade no Ocidente não foi causada pelos anticoncepcionais, simplesmente. Foi causada por essa mudança de mentalidade, por uma imposição ideológica de uma visão de mundo que engloba aí várias ideologias, como o feminismo, o materialismo, o comunismo, essa mentalidade dinheirista também, porque é uma mentalidade dinheirista. Eu preciso de dinheiro para ter filho. Porque senão meu filho, ele não vai estudar nos jesuítas, ele não vai fazer curso de inglês, ele não vai fazer judô, karatê, natação, etc. Todas essas coisas aí, certo? Então, o que foi feito de maneira ideológica? Lembrando aquilo que eu já falei para vocês. Eu sempre faço esse paralelo aí entre aquilo que é orgânico, ou seja, que acontece naturalmente na história, e aquilo que é ideológico, ou seja, que é pensado por um grupo de pessoas e imposto na população, ok? Não aquilo que acontece lenta e gradualmente. Olha a velocidade com que as pessoas... Olha a velocidade que aconteceu em menos de um século das pessoas simplesmente pararem de ter filhos, a ponto de os países aí europeus estarem com a pirâmide invertida, implorando para as pessoas terem filhos, certo? Olha a velocidade com que isso aconteceu, simplesmente pela mágica do anticoncepcional, de as mulheres descobriram que elas não precisavam ter 20 filhos. Não é isso que aconteceu, é óbvio. Então, assim, o que aconteceu? De uma forma ideológica, foi feita uma dissociação entre sexo e reprodução. Ou seja, as pessoas separaram o ato sexual da reprodução. E as pessoas são tão doidas que elas falam disso de uma forma, assim, parece que elas esquecem que fazer sexo faz filho. É assim que sempre funcionou no mundo, né? Enfim. Então, foi pregada muito também uma noção de sexo livre como sinônimo de liberdade, ok? Outra influência também da mentalidade do divórcio, de que, não deu certo, separa, acabou. Enfim, e só lembrando, tá, gente, que eu não estou desconsiderando uma série de coisas que são realidade. Uma série de problemas que existiam antes de existir o divórcio com as mulheres, sim. Mas eu tô totalmente consciente de que
a situação que as pessoas vivem hoje, elas são extremamente mais infelizes do que elas eram antes, ok? E que as pessoas são descartáveis, elas são descartáveis. O casamento hoje, eu fico vendo as pessoas assim na minha idade que casam, não é casamento, é uma república. É uma república. Você vai morar com seu amigo, divide as contas, um não sabe quanto que o outro ganha, não pode também saber o que o outro tá fazendo, porque cada um tem que ter sua liberdade, aí tem um gato, e aí quando não dá mais certo ali a convivência, separa e monta outra república. É isso que virou o casamento. Enfim. E aí é isso, gente. Tipo assim, isso que eu tô falando aqui de que existem agendas, ou seja, planejamentos de grandes organizações internacionais que, com a pretensão de mudar ideologicamente a mentalidade das pessoas, envolvendo movimentos como o feminismo, a questão do aborto, divórcio, métodos contraceptivos, ideologia de gênero, tudo isso é planejado para ser disseminado e implementado ao longo do tempo. As pessoas que planejam não estão escondendo isso. Se você for lá, você vê as atas, as reuniões, as agendas e tudo. Não é teoria da conspiração. É a verdade. Certo? Então, assim, para concluir, uma aula extremamente polêmica, né? Em que a gente fala de várias coisas aí, infelizmente não dá para aprofundar em todas elas, mas tô só colocando, citando aí para vocês. E aí, gente, esse ponto aqui é muito importante, é extremamente importante, é isso que eu vou falar agora. E é importante para a gente ruminar e levar isso daí como reflexão, pensar nisso mesmo, usar isso daí para poder olhar para toda a forma como eu levo a minha vida, certo? E pensar sobre o que eu estou fazendo aqui. A minha vida é minha? De que forma eu encaro a minha passagem aqui nesse mundo? Que é o quê? Eu vou falar uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de um filósofo contemporâneo do nosso tempo, que é o Ortega y Gasset. É a seguinte frase: eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não salvo a elas, não me salvo a mim. Até tenho essa frase pregada lá no meu trabalho, porque essa frase aí dá pra você ficar anos refletindo sobre ela. Olha o tanto de coisa que essa frase pode colocar no lugar na nossa cabeça, certo? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, não me salvo a mim. O que a gente quer? O que a gente entende disso? Olha para esse mundo e veja que esse mundo é repleto de incerteza, de sofrimento, de uma série de coisas, certo? A gente deve procurar tornar a vida das pessoas melhor nesse mundo? Deve. Mas a gente deve saber que a justiça perfeita, a felicidade perfeita e a eternidade não são desse mundo aqui. Portanto, cada pessoa tem a sua circunstância, que é aquele conjunto aquele conjunto da sua própria realidade. Algumas pessoas vivem numa circunstância, digamos assim, mais tranquila que a outra, certo? Então, a gente nasceu aqui, tem uma condição de vida. Tem pessoas que nasceram numa condição de vida muito pior, financeiramente falando. Tem pessoas que nasceram lá no meio de um país de guerra. Tem pessoas que nasceram muçulmanas lá, enfim, foram ensinadas a matar cristãos desde que nasceram. Tem pessoas que nasceram com uma condição elevada de vida financeiramente, mas com uma doença muito grave, ou enfim, ou que são extremamente infelizes porque não encontram valor em nada. Tem pessoas que sofreram muito injustiça, enfim. Por que eu tô falando isso? Pra gente entender que cada pessoa tem uma circunstância. Então, às vezes, mais triste que a outra, certo? Mas, outra coisa, cada pessoa, a nossa circunstância, ela tá carregada também
da história daqueles que vieram antes de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. A gente também carrega a consequência do que aconteceu no passado permeia a nossa circunstância hoje. E as pessoas, às vezes, elas vêm brigando, ou brigando porque a circunstância de um é melhor do que a do outro, enfim. Ou porque, não, eu não... Eu queria isso, mas eu não consigo, o que eu vou fazer? Porque meu sonho era isso. Mas a minha circunstância não permite. Aí a gente ouve muitas frasezinhas de coach, né? Tipo assim, você pode ser o que você quiser, basta sonhar e acreditar, se esforçar que você vai ser o que você quiser. Não, isso não é verdade. Certo? Tem uma muito engraçada que eu gosto muito, que é assim, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Porque simplesmente tem coisa que é impossível, que não vai acontecer. Não adianta ficar assim, não, mas eu queria tanto ser astronauta, mas eu tenho 45 anos e sou pobre. Droga, a vida é muito injusta. Queria tanto ser piloto de Fórmula 1, sabe? Então, assim, claro, eu tô exagerando, tem coisas muito mais tristes, assim. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente precisa amadurecer, sabe? A nossa passagem aqui, por esse mundo, ela é um sopro, um instante. Além dela ser um sopro, um instante, ela é completamente incerta, certo? Eu não sei vocês, mas, é assim, tudo que eu, na minha imaturidade dos meus 15, 20 anos, tinha de inúmeros planos pra minha vida, foi tudo totalmente diferente. Graças a Deus, sabe? Porque a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem controle do que vai acontecer. E hoje as pessoas querem pregar de que você tem que conseguir o que você quer, senão você vai ser infeliz. E aí fica aí adolescentes a vida inteira. Porque não entendem que você não é o protagonista do mundo. Entendeu? A gente, assim, não é... Sei lá... Enfim. Então é isso muito que quer dizer essa frase, que eu sou eu e as minhas circunstâncias, e eu preciso salvar a minha circunstância, ou seja, eu preciso pegar aquilo que eu tenho e fazer daquilo que eu tenho o melhor para oferecer para Deus. Eu sempre lembro de frases, essa aqui, eu não lembro nem de onde que é, eu acho que é do Tolkien, do Senhor dos Anéis, não sei, que é assim, eu não lembro, tá, de onde que é, mas é algo mais ou menos assim, que a única coisa que cabe a nós é o que a gente vai fazer com o tempo que nos foi dado, certo? Então, foi dado um tempo para cada um de nós. Eu posso morrer amanhã. E, no fim das contas, o que vai durar, o que vai permanecer, é aquilo que eu fiz com isso que me foi dado, mirando naquilo que é eterno. Santa Teresinha falava assim, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não tem nada mais verdadeiro que isso. Então a gente vive como louco, assim, pensando só nessa vida e sofrendo porque alguma coisa que eu queria que não deu certo, certo? Então, cabe pensar, eu realmente creio... por isso que se eu salvo a minha circunstância, ou seja, se eu me instalo na minha realidade, se eu pego a minha circunstância e faço dela o que eu posso fazer, ao invés de ficar lamentando o que eu não posso fazer, eu me salvo. Eu me salvo nessa vida e na outra, certo? Então, cabe refletir. Eu realmente creio que a divina providência permeia todos os acontecimentos? Que é um tratado, é um livrinho maravilhoso. Eu tenho o PDF dele e vou mandar para vocês. Esse livro mudou minha vida quando eu li. Chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Eu sempre penso, todas as pessoas deveriam ler isso. Porque se a gente realmente entende, isso vira uma chave na nossa cabeça, certo? Santo Afonso fala lá o seguinte, que tudo que acontece, exceto o pecado, é vontade de Deus. Ok? E às vezes a gente fica assim, lutando contra os acontecimentos. Então, a verdade é que a gente sempre quer ter o controle. A gente só não admite isso, mas a gente sempre quer ter o controle. A gente não quer se abandonar à divina providência. Então, a gente sempre quer ter o controle. Essa é a verdade. A gente tem uma imensa dificuldade de se abandonar na providência de Deus. E aí, só tomar muito cuidado. Quando eu digo me abandonar na providência de Deus, não é não fazer nada. Não é ficar lá, sabe? Então eu não posso querer nada. Não é isso. É assim, eu escolho um caminho e eu vou vendo também o que
Deus eu vou começando a enxergar Deus na minha vida, ver o que ele me apresenta a cada dia e me adaptando às coisas, às circunstâncias, quando elas não são do jeito que eu queria, certo? E abraçando amorosamente, assim, o que acontece. Não tem nada que agrada a Deus mais do que isso. Esse abandono. Inclusive, isso é algo muito profundo, muito trabalhado dentro da espiritualidade católica. Tem muita literatura sobre isso. Sobre o abandono na divina providência. Sobre a conformidade com a vontade de Deus. Certo? E sem isso, sem essa conformidade com a vontade de Deus, esse abandono na providência, essa aceitação das circunstâncias, sem isso, nada faz sentido na vida cristã. E é por isso que o mundo está tão descristianizado. Porque o homem agora ele virou assim, o senhor dos acontecimentos, o controlador da natureza e do seu próprio futuro. Então, a vida cristã perde o sentido, certo? Então, pare para pensar. Algo que eu tento colocar diante dos meus olhos todos os dias, que a sua dificuldade, talvez ela não esteja em aceitar os filhos que vêm demais, ou o filho que não vem, e eu queria ter um filho e não tive. A minha dificuldade, ela não é em aceitar isso, aceitar o filho que vem e o filho que não vem, e sim em aceitar que eu não controlo os acontecimentos, certo? E que a minha vida não me pertence, ela pertence a Deus, certo? Então, a sua verdadeira dificuldade talvez esteja em aceitar, se abandonar na vontade de Deus, se abandonar nas mãos de Deus ou não. Então, assim, não é assim, será que é certo? Será que não é justo uma pessoa que não consegue ter filho procurar esses métodos e tudo? Ou, poxa, ela tinha tantos planos na sua carreira, se ela tiver mais filhos, como é que ela vai fazer isso? A minha dificuldade talvez não seja aceitar isso. A minha dificuldade seja aceitar ou não se abandonar nas mãos de Deus. Isso é a vida cristã, certo? Então, a verdade, vamos ser sinceros até as últimas consequências, ok? A minha verdadeira escolha é entre o quê? Entre o non serviam de Lúcifer e o Quisut Deus de São Miguel. Essa é a verdadeira escolha, no fim das contas, em tudo na vida, certo? Em tudo que eu não quero aceitar, em tudo que eu me revolto, em tudo que eu não quero me abandonar nas mãos de Deus. Porque esse é o primeiro pecado e esse é todo pecado. É esse orgulho, é esse querer ter o controle, é esse olhar muito pra mim e pouco pra Deus, certo? Então, assim, um assunto difícil, mas uma conclusão importante, que é válida não só para esses assuntos difíceis, mas para cada coisinha do meu dia a dia. Então, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero me tornar verdadeiramente cristão, se eu quero crescer, desenvolver meu organismo sobrenatural, se eu quero me santificar, eu tenho que começar a olhar isso em cada coisinha da minha vida. Eu tenho que andar sob o olhar de Deus, andar na presença de Deus. Saber que tudo que eu faço, tudo que eu faço, desde o momento que eu me levanto, tudo que eu faço sob o olhar de Deus. Deus que me vê. Ele não me vê só quando eu tô rezando, só quando eu tô indo na igreja. Ele me vê o tempo todo e ele espera que eu viva pra ele o tempo todo, certo? Então, gente, depois, nos outros momentos que a gente falar de sacramento, a gente vai falar mais de divórcio, de segunda união, vai falar de feminilidade, masculinidade, vai falar de homossexualidade. E a gente vai falar melhor disso quando a gente falar sobre o sacramento do matrimônio e quando a gente falar sobre vocação. Ok? Então, enfim, espero que vocês não saiam correndo nas próximas aulas por causa dos assuntos difíceis, que mantenham o coração aberto, porque quando a gente está buscando a verdade com sinceridade, e eu garanto, assim, pode pôr na minha conta, que Deus é fiel em corresponder à nossa boa disposição. Então, pra gente finalizar, abri aqui por acaso, eu vou rezar essa oração aqui. É uma oração de aceitação da morte. Eu acho que ela
é muito oportuna, porque a gente acabou de falar, desse abandono nas mãos de Deus, certo? Na verdade, a gente deveria fazer isso todos os dias. Essa é talvez a principal prática cristã. Se preparar para a morte. Porque se eu pensasse que eu vou ver Deus amanhã, eu ia pensar, poxa, será que eu tô pronto? Certo? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, Senhor da vida e da morte, que para justo castigo das nossas culpas, com um decreto imutável, determinaste que todos os homens haviam de morrer. Olhai para mim, aqui prostrado diante. Detesto de todo o coração as minhas culpas passadas, pelas quais mereci 1000 vezes a morte, que aceito agora como o fim de expiá-las e para obedecer à vossa amável vontade. De bom grado morrerei, Senhor, no momento, no lugar e do modo que vós quiserdes. E aproveitarei até esse instante os dias que me restem de vida, para lutar contra os meus defeitos e aumentar o meu amor por vós, para quebrar os laços que atam o meu coração às criaturas e preparar a minha alma para comparecer à vossa presença. E desde agora me abandono sem reservas nos braços da vossa paternal providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.